Deus. Vamos dar abertura nesse jejum, mais uma oportunidade de nós buscarmos, clamarmos por aquilo que para Deus é a coisa mais importante, que são as almas. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor amado, na Sua presença, e nós damos início, meu Pai, abrimos mais um jejum, Senhor. O jejum por aquilo que para o Senhor é o que mais importa, que são as almas, meu Pai. Para que pessoas saiam da escuridão, para que pessoas saiam da cegueira, Senhor. Para que cada um de nós, meu Pai, como diz a Sua palavra, aquele que julga estar em pé, cuide para que não caia, para que aqueles, Senhor, que até acham que não estão perdidos, que venham ter a visão certa e venham se alinhar à Sua vontade, Senhor. Então nos ajuda. Responde, meu Pai, responde cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, fortalece os cansados, meu Deus, abençoa todos aqueles que têm perseverado, que têm vindo, buscado pela sua vida, pela sua família, pelas almas, meu Deus, que conhecem e muitas que não conhecem, Senhor, pelas almas deste mundo, almas do nosso país. Quantas pessoas, meu Pai, que estão presas, muitas vezes dentro das igrejas, Senhor, presas a uma religiosidade, suas almas não estão, seus nomes não estão no livro da vida, Senhor, porque estão longe dos caminhos do Senhor, estão presas a regras ensinadas por homens, Senhor. Não estão presas ao Senhor, presas à Sua palavra, não estão presas na cruz, Senhor. Eu peço, responde às nossas orações, que tenhamos frutos, meu Pai, frutos poderosos, de famílias estruturadas, filhos salvos, meu Pai, cônjuges salvos, amigos, familiares, meu Deus, almas novas, Senhor. Almas novas que venham conhecer a verdade, que venham conhecer o Senhor. E almas, Senhor, de pessoas que até conhecem, mas estão distantes do Senhor. Que o nosso coração, meu Pai, que não seja como a Sua palavra diz, que até louva com os lábios, mas o coração está longe. Que o nosso coração esteja perto, esteja alinhado ao Senhor. Eu peço, abençoa neste trabalho, abençoa neste jejum, mais um trabalho de oração, meu Pai, porque a nossa arma é essa. Tudo que nós temos ao Senhor. Se o Senhor não for conosco, meu Pai, nós já fracassamos. Se nós não tivermos a visão certa, o entendimento certo e perseguir as coisas certas, nós nunca vamos sair do lugar, meu Pai, nós nunca viveremos as promessas de uma vida incrível, Senhor, da vida poderosa que o Senhor tem para nós. Então abençoa, meu Pai, o Seu povo, abençoa, Senhor, cada um que está aqui comigo, cada um que está nas igrejas, meu Pai, cada um que está pela transmissão, que o Senhor possa nos ajudar em todas as nossas decisões, que o Senhor possa fortalecer a alma, o corpo e o espírito, Senhor, para que venhamos a tomar as decisões sábias, as decisões firmes, para chamar a Sua atenção, meu Deus, porque nós precisamos disso. Nós queremos chamar a Sua atenção, porque muitas vezes trocamos a opinião do Senhor por outras coisas, meu Pai, querendo chamar a atenção de homens, querendo fazer a nossa vontade, e por isso que muitas coisas não caminham, porque se nós não buscamos o Senhor como a nossa prioridade, todo o resto se torna maldito, Senhor. Então eu te peço, nos dá a visão, Senhor, nos dá a sabedoria, porque a Sua palavra diz que com sabedoria nós construímos, e com entendimento, com a inteligência nós mantemos. Então não adianta nós termos sabedoria, conhecermos a palavra, mas não termos as atitudes. E não adianta também ser nós termos talentos, dons, inteligência, mas nós não termos sabedoria, nós vamos nos sabotar. Então eu te peço que cada um busque isso, ação, atitudes sérias, meu Pai, atitudes sensatas, corretas e baseados na sabedoria, que é temer ao Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, fale conosco, nos ajude, nos abençoe em cada momento, Senhor, até o fim deste trabalho, à meia-noite, e que o Senhor continue nos abençoando neste projeto, meu Pai, de 25 horas de oração, que nós terminaremos amanhã. Eu peço, Senhor, responde cada um de nós, que todas as palavras que forem lançadas aqui neste dia, Senhor, que alcancem os céus, que alcancem o mundo espiritual e que venham, meu Deus, e realizem o propósito pela qual elas foram lançadas, o propósito de salvação, de mudança, de abertura mental, de entendimento, de mudança de caráter, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém
e amém, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pode sentar, por gentileza. Boa tarde a todos da transmissão. Deus abençoe grandemente todos nós. Eu quero ler algumas passagens para você. Algumas nós já até falamos recentemente, né? Da necessidade, fala comigo, da necessidade de darmos as respostas certas. Então nós precisamos dar as respostas certas para Deus. E eu quero ler aqui para você Deuteronômio 8:2, que diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Quem conduziu aquele povo no caminho mais difícil, pessoal? Então, não dá para falar que se nós estivermos numa luta, numa dificuldade, no deserto, que nós estamos sozinhos, não é verdade? Deus os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos. Fala comigo, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então aqui já começa uma passagem que nós já ouvimos, já falamos sobre ela. Por mais que nós estejamos num momento difícil, muitas vezes o diabo vem para nos fazer acreditar que se nós estamos no caminho difícil, num deserto, num momento de aridez na nossa vida, de escassez, de lutas, é porque Deus nos abandonou. Isso aqui já nós lemos que são mentiras do diabo. O Senhor conduziu aquele povo pelo deserto durante 40 anos, mas por que 40 anos? Deus queria que eles ficassem naquele lugar por 40 anos, pessoal? Sim ou não? Não. Mas a mudança da nossa vida não depende de Deus, depende de nós. Se eles passaram 40 anos, foi por responsabilidade deles. Eles poderiam ter abreviado isso muito, mas toda hora que era o momento de enfrentar, eles davam as respostas erradas. Eles chegaram até a terra prometida, às portas da terra prometida, e o que saía da boca deles era murmuração, era reclamação. Então nós podemos passar por lutas, e nós vamos passar, mas quais as respostas que nós temos dado a Deus? São as respostas de unção, de sabedoria, de crer na palavra realmente, de lançar palavras poderosas, de crer de verdade? Ou quando nós passamos por uma situação, nós damos a resposta daquele povo: vou parar, vou desistir, vou para outro lugar, vou ouvir outras pessoas, porque o que eles faziam? Vamos voltar para o Egito, vamos levantar um líder para nos conduzir para a derrota de novo, vamos virar as costas, vamos apedrejar o Moisés. Ou seja, todas as alternativas que eles davam era de culpar alguma coisa. Eles nunca assumem uma responsabilidade. A gente está nesse jeito porque a gente é culpado. A gente não para de reclamar. Deus destruiu o Egito para nos favorecer. Deus abriu o mar, Deus nos guardou até agora. E a gente só está falando de bobagem. Só está falando de derrota, de morte, de fracasso, de retrocessos. Então, quais as respostas que nós temos dado a Deus nos momentos do deserto? Porque Deus pressiona, a fim de humilhá-los e pô-los à prova, para conhecer o que estava no coração de vocês, as suas intenções, se iriam obedecer ou não. Será que no momento da dificuldade nós temos crido, obedecido de verdade a palavra de Deus? Porque Deus nos pressiona para ver do que somos feitos, do que está no nosso coração. Aqui em Hebreus 12, 26 e 27, olha só: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser, fala comigo, abalado. Será que nós temos ainda coisas abaláveis na nossa vida? Será que depois de tanto tempo, tantas coisas, nós ainda não estamos firmes na palavra, firmes na rocha do Senhor? Será que nós ainda estamos tremendo? Estamos dando as respostas erradas? Isto é,
coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Então só vai permanecer os fortes, vai só permanecer aqueles que são convictos, só vai permanecer aqueles que creem de verdade na palavra, que entenderam. Deus quer trazer coisas grandes para as nossas vidas. Deus quer nos colocar numa posição de destaque, de honra. Deus quer nos promover, Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos dar as respostas certas. Fala comigo, eu preciso dar as respostas certas. Quais as respostas que nós temos dado? Eu vou falar para você aqui de Jó, vou ler um pedacinho aqui para você, que nós precisamos nos espelhar em todos os heróis que nos momentos de maior luta, de maior dificuldade, eles deram as respostas que Deus esperava. Jó teve o seu gado roubado, os seus empregados assassinados, os seus camelos foram roubados, as suas ovelhas foram queimadas, os seus filhos morreram, a sua saúde foi embora, ficou cheio de feridas, doente. Então ele perdeu tudo. De um momento para o outro, a vida dele virou de cabeça para o ar. Perdeu família, patrimônio, saúde. As pessoas o acusavam, as pessoas o julgavam. E, olha só, aqui Jó 1:20. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Fala comigo, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós nos deparamos com uma situação, nós olhamos para Deus e falamos, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, fala comigo, em tudo isso, Jó não pecou. Mais forte, pessoal, em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Ele teve a melhor atitude, ele perdeu tudo. Você não perdeu tudo. Eu não perdi tudo. Jó perdeu. Em nenhum momento ele pecou e muito menos culpou a Deus por coisa alguma. Senhor, mas eu estou aqui na fidelidade, como é que o Senhor faz uma coisa dessa? Não foi isso que eu plantei, Senhor. Não. E muitas pessoas até se justificam, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não engano ninguém, tal, mas fala muito. Porque aqui, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Então o que saiu da boca dele foi, fala comigo, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a resposta que nós temos que dar. Quando nós nos deparamos com uma situação, nós falamos, louvado seja o nome do Senhor. Ah, não é para falar isso? Então não falo nada. Porque muitos acabam fazendo assim. Ele supostamente não faz nada de errado, mas ele fala muito, ele desabafa, ele critica, e ele se coloca em problemas. Porque a minha boca anuncia o meu futuro. Fala comigo, a minha boca anuncia o meu futuro. Quando a gente abre a boca para falar coisa, ok. Quando nós abrimos a boca para falar uma coisa negativa, a gente está profetizando que aquilo vai acontecer. Ah, não aguento mais. Você acha que você vai aguentar? Quando você fala, eu não aguento mais, você acha que você vai aguentar alguma coisa? Ah, não suporto mais isso. Ah, e se isso acontecer, eu acho que eu morro. Você acha que você vai ter estrutura? Por quê? Eu estou anunciando o meu futuro. Eu estou declarando aquilo. Mas quando eu olho para as situações, eu falo, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, eu não estou anunciando desgraça, mais desgraça para a minha vida. Quando nós declaramos, quando nós oramos, quando nós paramos de declarar coisas negativas e lançamos palavras corretas, nós estamos atraindo
para a nossa vida. Ah, mas eu amarrei, eu quebrei. A boca é como as palavras são como um prego na parede. Você tira o prego na parede, não está a marca lá ainda? Sim ou não, pessoal? Ou seja, a marca fica. É uma marca que está lá. Ah, não, mas eu tirei. Eu disse depois, eu desdizi. Não, vai dar errado, não, vai dar certo. Não, mas já tinha falado. Não, porque isso daqui é uma tragédia, não vai mudar, não vai acontecer. Aí depois, não, está amarrado, vai dar certo sim. Eu já lancei. É muito sério o poder das palavras. É um prego na parede, eu arranco o prego. Não tem mais prego, mas eu sei que ali esteve um prego. Ali tinha. Mesmo eu tirando, fica uma marca. E Jó, por um tempo, ele não estava entendendo. Era acusação de todo lado, era a gente rindo dele, era a gente falando, Jó, o que você fez, Jó? Você é um pecador. A mulher dele atormentando, nada. Ele queria, Senhor, mas o que pode estar acontecendo? Tem hora que começou a dar uma dúvida, Senhor, mas como assim? Não estou entendendo. Até que ele fala com Deus, Deus fala com ele começa a entender, falou que ele disse coisas que ele não entendia. Ele falou coisas que ele não tinha noção do que ele estava falando. Olha aqui, um pedacinho. Jó respondeu ao Senhor, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia entender, não poderia saber. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo, me arrependo no pó e nas cinzas. Eu falei muita bobagem também. Falei bobagem. Antes eu ouvia falar, eu achava que eu conhecia o Senhor. Sabe que a gente está nessa condição? A gente acha que conhece a Deus? A gente ouviu falar, não, Deus mudou minha vida, Deus me abençoou, eu saí do pecado, nossa, minha vida eu conheço a Deus. Às vezes a gente está num nível que a gente acha, Jó era justo, ele era sincero, mas ele passou pelos testes, ele passou pelo deserto, ele não pecou com seus lábios contra Deus, mas agora os meus olhos te viram. O que isso quer dizer? Agora eu te conheço num nível muito mais profundo. Então cada situação, seja um problema na família, seja um problema de saúde, seja um problema financeiro, um problema de alma, quando nós damos as respostas certas, a gente talvez não saia naquele momento daquele deserto, mas a gente vai entrar, vai nos aprofundar, a gente vai conhecer mais a Deus. Quando nós damos as respostas certas, nós conhecemos Deus de uma maneira que nós não conhecíamos até então. Então Deus quer nos colocar em lugares maiores, mas para irmos para lugares maiores, nós temos que ir para a profundeza. Nós temos que ir para águas profundas. Nós temos que nos relacionar de forma sincera com o Senhor. Nós temos que dar as boas respostas, as respostas de fé. Em nenhum momento Jó pecou. Nós vemos Josué e Caleb passando os 40 anos igual a todo mundo, mas eles deram uma boa resposta para Deus. Eles entraram na terra. Os outros passaram também pelos mesmos processos, mas eles morreram no deserto. Então aí que está a diferença. Todo mundo vai passar por uma situação, por um momento no deserto, mas o que a gente leu? No comecinho, Deus os conduziu em todo aquele projeto, em todo aquele trajeto, em todo aquele processo, Deus estava lá. Eles não estavam sozinhos, nós não estamos sozinhos. Quando nós perseguimos o Senhor, nós nunca estamos sozinhos. Por mais que a gente comece a parecer até Jó, perdeu tudo, começou a não entender, a acusação de todo lado, mas se mantenha a sua calma, mantenha a sua fidelidade. É fácil? Claro que não. Olha tudo que ele passou, perdeu tudo. Família, filhos, negócios, saúde, crédito, tudo. Mas ele estava lá. Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor.
Eu vou passar nesse teste. Eu não estou entendendo. Eu falei de coisas que eu não compreendia, mas agora eu te vejo. Antes eu não entendia muita coisa, eu ouvia falar, eu achava que eu conhecia, agora eu vi que eu conhecia muito pouco em relação ao que eu conheço agora. Então vem situações na nossa vida para a gente mergulhar no Senhor, para você se derramar ainda mais no Senhor, porque é isso que Ele quer, que a gente se entregue cada vez mais, porque como nós lemos, nós não estamos sozinhos. Olha aqui em Ezequiel 47, eu vou ler alguns versículos para você. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água, fala comigo, e vi água, saindo de debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do sul, descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado do sul. O homem foi para o lado leste com a linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio, fala comigo, era um rio que eu não conseguia atravessar. Ok? Porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores, em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, fala comigo, a água ali é saneada. Ok? Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo, fala comigo por favor, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Onde o rio fluir, tudo viverá. Ok? Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Engedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Olha quanta bênção que vai acontecer. Todo mês, fala comigo, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Olha só. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Então, onde as águas passavam, levavam vida. E olha quantas bênçãos, peixes, frutos, e todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. E de onde saía essa água, pessoal? Do altar, do templo do Senhor. Aí que está a diferença. Essa água não é uma água comum. É uma água que vinha do próprio Deus, é uma água de santidade, a água que flui do altar, saneia tudo, e frutifica, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega até elas. Então o Espírito leva a cada um de nós a fluir, a frutificar, a nos situarmos, como Jó se situou. Eu falava de coisas que eu não tinha entendimento. Então haverá mudanças à medida em que essa água chegar até mim. Então, à medida que nós vamos nos envolvendo com as coisas do Senhor,
que nós mergulhamos nessas águas profundas, que essas águas que saem do altar, que saem do Espírito Santo, elas vêm até a nossa vida, nós entendemos muitas coisas que nós não estávamos entendendo, nós vemos muitas coisas que nós não estávamos vendo, nós mudamos a forma de lutar, nós mudamos a forma de falar, agora nós agimos pela fé, nós lutamos com as armas certas, com a arma da palavra, nós damos as respostas que Deus espera. Nós não usamos mais a nossa boca para errar, para pecar, para amaldiçoar. Eu não estou declarando mais o meu futuro, mais um futuro de derrota, mas eu começo a declarar um futuro de vitória. Então toda essa água, essa profundidade, nós vamos mergulhando, começa no tornozelo. A gente chega em Jesus meio assim, né? Vai de pouquinho, vai molhando o pé um pouquinho. Mas aí, à medida que nós vamos entrando, a água vai saneando tudo. A água vai mudando tudo. O Espírito Santo vai mudando o nosso caráter, vai mudando a nossa vida, a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa forma de reagir às coisas. Tudo vem dessa água que sai do altar, que sai do templo. Então nós estamos orando, vamos orar ainda mais, jejuando, abrimos mais um jejum por novas almas, para que Deus nos ajude a alcançar novas almas, mas também por aquelas que talvez pararam no tempo, por aquelas que talvez estão nos templos, mas pararam no tempo, estão na igreja, mas pararam de crer, pararam de usar a boca para a bênção, só usa para a maldição. Pessoas que deveriam estar focadas nas coisas certas, mas não estão. Estão focadas ainda nos sentimentos, estão focadas ainda nas suas situações, nos seus problemas, não estão focados na coisa certa. Não estão dando as respostas certas. Se a gente parasse para pensar em tudo que a gente sabe e em tudo que nós fazemos, e a gente fizesse um paralelo, o quanto do que eu sei eu pratico, a gente talvez se surpreenda negativamente. Porque se cada pessoa fizesse o que sabe, somente isso, se hoje você congelasse aí a sua mente, não vai entrar mais nada novo. Se a gente só fizesse o que a gente sabe, que a gente aprendeu na palavra, o mundo seria um outro mundo. O mundo seria incrível. Os casamentos, a sociedade, as pessoas, o caráter das pessoas, se nós fizéssemos somente aquilo que a gente sabe que é o certo e não fizéssemos aquilo que a gente sabe que está errado, o mundo seria outro. Isso é uma triste realidade. E a maioria não vence por causa disso. A maioria das pessoas não sai do lugar por conta disso, porque ela sabe. Ninguém aqui dá para falar, eu não sei de nada. Eu aceitei Jesus anteontem, eu vim no outro lugar que nunca vi, né? Igual às vezes tem. A gente já viu pessoas assim, que vieram de países que majoritariamente não é cristão, e a pessoa às vezes nunca viu uma Bíblia. Uma vez eu soube de uma pessoa que disse que, não falou isso para mim, falou para outra pessoa, falou que ela não sabia quem era Jesus. Então, há ainda algumas coisas assim. Mas o nosso país fala isso? Não. Outros países até vai. Mas o nosso país não. Então a maioria das pessoas não vence por causa disso. Ela sabe o que é certo e o que é errado. Mas ela não acredita o bastante. Ela não acredita o suficiente para mudar. E sem mudança, se eu não mudo dentro, não vai nada mudar aqui fora. Porque mudança é difícil. Mas viver uma vida desgraçada também é bem difícil. Então a gente tem que escolher qual o preço que a gente vai pagar. Porque a mudar exige rompimentos, mudanças, ela exige o matar a minha carne. Mudar exige que eu vença o orgulho. Mudar exige que eu vença a teimosia. Então mudar exige muita coisa que muitos não estão dispostos a fazer. E todos nós temos pessoas perto de nós, que a gente poderia contagiar muito mais, com a nossa fé, com as palavras,
com a nossa postura, nós poderemos contagiar muito mais pessoas. Porque cada um de nós, o Senhor Jesus nos colocou na função do ID. Do ID, de salvar pessoas, de fazer discípulos, de atingir mais pessoas. Mas infelizmente, muitos acabam negligenciando essa função que Deus nos deu. Essa responsabilidade que Jesus nos colocou. Então nós precisamos orar. Nós precisamos buscar novas almas. Mas muitos de nós precisam restaurar o temor. Se é que teve, né? Se é que um dia teve o temor. O temor é obediência ao Senhor, obediência à palavra, é crer no Senhor, é pensar no que Deus pensa. Então nós precisamos abençoar, declarar, orar por almas. Mas nós precisamos restaurar o nosso temor também. Aqueles que estão lentos para obedecer, que estão apáticos na fé. Nós precisamos acordar para isso, pessoal. Quais as respostas que nós temos dado a Deus? Jó nós vemos aqui, em nenhum momento ele pecou. Louvado seja o nome do Senhor. Não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Nós temos feito assim? Louvado seja o nome do Senhor. Crido que o Senhor está comigo mesmo no deserto. Mesmo nos caminhos do deserto, o Senhor está me conduzindo, está me ajudando, está me sustentando, está me dando graça, força. Eu estou saindo melhor disso. Eu estou saindo com mais força, com mais fé, com mais autoridade, porque o que tem saído de mim, as intenções, as motivações que Deus tem me observado, têm sido as melhores. Então vamos nos posicionar. Vamos buscar, vamos orar, vamos crescer, vamos avançar nesse espírito. Não vamos usar a nossa boca para amaldiçoar o nosso futuro, mas vamos atrair vitórias, bênçãos e, acima de tudo, vamos entrar nesse ID, nessa missão que o Senhor nos colocou, de atingirmos, de abençoarmos pessoas, de sermos um canal de bênção, mas para isso, o que a gente leu agora no final, nós precisamos mergulhar dessa água que por onde ela passa ela saneia a mente, ela saneia o coração, ela saneia o financeiro, essa água saneia o corpo, ela saneia a alma, ela saneia o casamento, ela saneia tudo. Porque onde a água passar, onde o rio fluir, tudo será abençoado, tudo será saneado, tudo fluirá de uma forma diferente. Amém, pessoal? Amém. Fique em pé, por gentileza. Coloque a sua mão no coração, por favor. Eu quero que você, nestes minutos, que você pare e reveja a sua vida, as respostas que você tem dado para Deus. A palavra diz que todo mês essa água vai causar uma produção de frutos, ou seja, prosperidade, bênçãos. Dessa água que vem do santuário, dessa água que vem do altar, dessa água que vem do Senhor. E onde esse rio flui, tudo vive. O que é que você precisa de vida? Aonde? Quais as áreas da sua vida que você precisa de vida? E que para que haja vida, tem que ter o rio. Tem que ter a água do Espírito Santo. Então, quais as respostas que nós temos dado para o Senhor, que talvez não estão nos conduzindo para essa grande vida? A gente está se sabotando, a gente está se limitando, a gente está deixando que pensamentos, sentimentos venham conduzir a nossa vida. E o que tem que conduzir a nossa vida é o Espírito Santo, é a palavra. Então, nesse momento, eu peço que você, antes de nós orarmos por outros, por almas, que você ore por você, que você peça ajuda ao Senhor neste momento, que você peça sabedoria, que Deus te revele, que você abra os seus olhos, que o Senhor abra os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar, para que você não tome mais as decisões
de tolice, de ignorância, de insatisfação, de reclamação. Vamos tirar isso da nossa vida. Vamos tirar isso da nossa vida. Peça ajuda ao Senhor, peça misericórdia ao Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu falava coisas que eu não entendia. Eu falava de coisas que eu não entendia. Senhor, eu quero te ver. Eu não quero te ouvir falar, ou apenas ouvir falar do Senhor. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero ser essa água onde eu estou mergulhado e que eu estou nadando, ser nas águas do Teu Espírito. Eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Seu favor, meu Deus querido. Me ajuda, peça ajuda ao Senhor, porque nós só damos o que nós temos. Como é que a gente vai pedir, Senhor, salva almas, se às vezes eu estou distante de Deus? Senhor, manda mais almas, Senhor, mas e a minha? E a minha? E aquilo que eu tenho que fazer? E os preços que eu tenho que pagar? Porque um preço a gente vai pagar. Então qual? O que eu escolho? As mudanças vão acontecer à medida que eu vou mergulhando, me alinhando ao Espírito Santo. Então tome as suas decisões agora. Eu peço, Senhor, Senhor amado, abra as nossas mentes, Senhor. Quantas coisas, Senhor, que nós temos ouvido e que talvez ainda não entrou, porque o que nós acabamos de falar, se nós fizéssemos simplesmente tudo que nós sabemos, Senhor, a nossa vida seria totalmente diferente. Se mais nenhum conhecimento entrasse na nossa cabeça, no nosso cérebro, Senhor, nós já teríamos o bastante para dar grandes saltos, realizar grandes feitos, meu Pai, viver grandes mudanças. Mas muitas vezes, meu Pai amado, nós não temos crido, porque nós só fazemos o que nós acreditamos, e se nós não estamos obedecendo é porque nós não cremos nisso ainda. Nos ajuda a ver, Senhor, nos ajuda a ver, nos ajuda a abrir a nossa mente, os nossos olhos, nos ajude a crer, meu Pai, na Sua palavra, porque do contrário nós já fracassamos, Senhor. Do contrário, a nossa força já é limitada. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a ver esse resgate, Senhor. O nosso resgate interno. Nos ajude a encontrar, meu Pai, o norte, o caminho. Onde esse rio está fluindo, que nós venhamos a mergulhar nele. Nos ajuda, Senhor. Abra as nossas mentes. Abra as nossas mentes, Senhor. Nós não podemos aceitar uma vida estagnada. Nós não podemos aceitar muitas vezes estar no melhor lugar do mundo e não viver as bênçãos, não viver as palavras, não viver as promessas que o Senhor tem para cada um de nós, meu Pai. Nos ajuda. Tem misericórdia de nós, meu Deus, porque nós precisamos dessas águas, Senhor. Abre as nossas mentes, meu Pai. Declare no mundo espiritual. Declare a sua mente aberta. Declare os seus olhos abertos, declare que cada vez mais você vai conhecer o Espírito Santo, vai ter esse relacionamento com o Senhor, porque nós precisamos disso. Tudo que nós precisamos está em Jesus. E se nós não perseguimos esse alvo, nós estamos perseguindo as coisas erradas. Então abra sua boca, fale com o Senhor, peça ajuda ao Senhor, clame ao Senhor, peça que Ele vai te ajudar, Ele vai te dar forças, Ele vai te abençoar, porque é o que nós lemos na primeira passagem. Nós estamos aqui porque o Senhor está junto conosco, nos guiando por todos os nossos caminhos, pelo momento difícil e nos momentos bons. É isso que Jó entendeu. Ele entendeu que ele receberia de Deus a parte boa, mas também teria que saber receber a parte ruim no momento da dificuldade. Por isso ele não pecou, por isso ele não transgrediu, nenhum pensamento veio na mente dele, nenhuma palavra veio até a boca dele, para que ele blasfemasse, para que ele se rebelasse contra Deus, porque ele tinha entendimento. Ele tinha entendimento que Deus é bom e Deus está sempre certo, e que ele via passar por aquela situação e ia sair muito melhor. Então peça ajuda ao Senhor, fale com o Senhor neste momento. Sim, Deus Todo-Poderoso, eis-nos aqui, meu Pai, mais uma vez, crendo, meu Deus, que é isso que nós precisamos, o que acabamos, meu Pai, de ouvir, a palavra, meu Pai, que nós mais uma vez declaramos,
a nossa palavra de futuro, meu Deus, a profecia para o nosso futuro, que saia, meu Pai, deste altar, que aqui, meu Deus, estamos, a água, o Espírito, meu Deus, que o nosso coração precisa, como ouvimos ainda essa semana, de que o Senhor, meu Pai, faz daqueles que são fiéis de todo o coração, o Senhor os fortalece. E hoje, mais uma vez, o Senhor usa cada um, meu Deus, que tem se entregado, que tem sede, que tem fome de se alimentar, meu Deus, da Tua palavra, de beber, meu Deus, o Teu Espírito, para fortalecer os fracos, para crescer no Senhor, para avançar, meu Deus, para poder possuir, crescer, meu Pai, e não se contentar com o nível do Espírito que está em nós, mas, meu Deus, crescermos mais, avançarmos mais, recebermos mais do Senhor, seja no ápice, no momento, meu Deus, mais agradável, mais interessante, como também, meu Pai, como vimos do Jó, que naquele momento dificílimo, aquele momento, meu Deus, complicado, aquele momento de isolamento, Senhor, estava ali ele, junto do Senhor, não abrindo mão da Tua presença, não, meu Pai, abrindo mão da comunhão, da intimidade que ele tinha com o Senhor. E é isso que nós pedimos, primeiro, meu Deus, para nós, porque precisamos dessa intimidade, dessa comunhão, porque a Tua palavra diz que aquele que está em pé, cuide, pois, para que não caia, e pelo Teu amor, pelo que nós já fizemos, meu Deus, estamos fazendo com a Tua palavra, é que estamos aqui, em pé. É como a primeira leitura que nós acabamos de ver, que não foi, meu Deus, pela força das nossas pernas, não foi pela inteligência da nossa cabeça, não foi, meu Deus, pela nossa astúcia, mas foi porque o Senhor, quando, meu Pai, nós saímos com a riqueza do Egito, foi o Senhor. Quando nós pudemos, meu Deus, caminhar no sol do Egito, no frio, meu Pai, no sol do deserto e no frio do deserto, não foi porque nós fizemos os melhores agasalhos, as melhores roupas, mas foi porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos protegeu, o Senhor, meu Pai, deu alimento, o Senhor, meu Pai, mostrou o caminho, o Senhor nos protegeu das serpentes, o Senhor nos protegeu das doenças, é por causa do Senhor. E este é o nosso primeiro pedido, nos mantenha no Senhor, meu Deus. Se há pensamentos, se há sentimentos, se há emoções, se há, meu Pai, tentações que vêm para nos distrair, para nos dividir e então nos enfraquecer, que cada uma delas caiam por terra e que a Tua palavra entre, que cada um destes versículos que nós acabamos de ouvir, receber, que foram, meu Pai, lidos, que foram declarados, que foram repetidos, que foram pregados, meu Deus, que cada um deles entre em nós com temor, que entre, meu Pai, com força, que entre, meu Pai, como ousadia para aqueles que estão desanimados, parados, acomodados, que entre, meu Deus, como visão para aqueles que não estavam vendo a coisa certa, aqueles que não tinham uma visão de horizonte, mas que estavam já se distraindo com outros tipos de visões, as visões da carne. Enquanto, meu Deus, nós te pedimos, dá-nos a visão do Espírito. É a visão do Espírito que nós pedimos. Senhor, nos dá a visão do Espírito. Quanto, meu Pai, que alguns estão buscando coisas, nós queremos, meu Deus, o que vem do Senhor, nós queremos mais dessa água. Se ela está, meu Pai, saindo do altar e não está chegando em nós, queremos que chegue e que fique na altura da nosso tornozelo, que suba para a altura da nossa cintura, que não pare, Senhor, mas que venha para a altura do nosso peito e que venhamos também mergulhar como um rio, meu Deus, que flui, para que nós, meu Deus, venhamos fluir também, para que aquilo que precisa ser purificado, seja purificado na nossa mente, cada pensamento, meu Pai, de divisão, de contenda, de dissensão, cada pensamento de rebelião que seja saneado, porque nós não aceitamos, Senhor, que saia agora de nós, que saia e deixe a nossa mente limpa, para que a nossa mente seja alinhada à Tua, que o nosso coração, se ainda é dominado pela carne, e a carne está sempre conspirando contra o Espírito, que a palavra venha sanear, que o Espírito do Senhor venha sanear, limpar, purificar,
E nós te pedimos, Senhor, purifica o nosso coração. O que tem ainda no nosso coração que o Senhor vem falando, e longe, meu Deus, de nós pensar, não, essa palavra é para fulano, é para cicrano, é para Beltrano, é para tal pessoa, não. Nós recebemos essa palavra para nós, para cada um de nós, e te pedimos o que há ainda, meu Pai, que faz o nosso coração parcial e não íntegro. Nós oramos e pedimos, limpa, purifica, porque só, meu Pai, estando de pé, só, meu Pai, sendo forte, que nós podemos também orar, clamar, pedir, buscar, bater na tua porta, para pedir o retorno daqueles que se foram, daqueles, meu Pai, que partiram, daqueles, meu Pai, que se dividiram, daqueles, meu Pai, que entraram em rebelião e que aceitaram a rebelião, não só no coração, mas na boca, nas obras, nos caminhos. E nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor primeiro não nos deixes cair, como no Pai Nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, não só do diabo, mas de cada sugestão que ele já fez, e que vem sendo ali, meu Deus, cozida dentro do nosso interior. Quantos que ainda pensam, remoem, e nós declaramos, como acabamos de ouvir, para o nosso futuro, meu Deus, servimos a refeição de libertos que estamos, de livres que estamos, de fortes que somos, pela fé, que a tua palavra nos torne limpos, purificados, livres, fortes, meu Deus, para que então cada pedido nosso, cada oração, pelo nosso cônjuge, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, que sejam ouvidas, e que o Senhor levante pessoas que estão caídas, que o Senhor traga de volta, nem que for pelos cabelos. Se a palavra foi lançada, meu Deus, se a isca da palavra foi lançada, ela não foi mordida, então, Senhor, nem que for arrastado, traz arrastado aqueles que não vieram pela palavra, traz pelas circunstâncias, meu Deus, retira do lugar que está, do lugar cômodo, confortável, e traz, meu Deus, nem que for pela dor, porque nós oramos por salvação, salvação de cada pessoa, a salvação de cada nome que estão nesses livros, que nós, meu Pai, temos recebido a cada minuto, novos nomes de pessoas que se afastaram, que se perderam, meu Pai, que se foram, mas que nós declaramos que voltem, que retornem, que se levantem pela mão do Senhor, e que sejam sustentadas pelo Senhor, como hoje, pela tua graça, o Senhor nos sustenta. Abençoa, meu Deus, esse trabalho. É mais um dia de derramamento, é mais água que nós estamos jogando, meu Deus, na vala, meu Pai, que nós cavamos, para que maior ainda seja a manifestação do Senhor. Traz pessoas, desperta pessoas, levanta pessoas, meu Deus, e que hoje seja mais um dia de derrota para o inferno, do Senhor tirando e tomando das garras de Satanás pessoas e almas, meu Deus, que estavam perdidas, ganhas para o diabo, mas que nós declaramos derrota para o diabo, e pessoas abrindo os olhos, escamas caindo por terra, e pessoas se voltando para o Senhor, para que também o Senhor se volte para elas, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor. É mais um período que nós separamos, porque a água tem corrido, meu Deus, ela tem saído do altar, Senhor, e ela precisa sanear as mentes, os corações, essas intenções, ela precisa, meu Deus, purificar, Senhor, porque todos nós precisamos, meu Deus, desse fortalecimento, desse renovo. Todos nós, meu Pai, precisamos, meu Deus, produzir esses frutos novos todos os meses, Senhor, mas sabemos que sem a tua palavra, sabemos que sem a sua ajuda por nós mesmos, Senhor, nós não podemos, e é o que o Senhor disse para Pedro. Então, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, e é isso que nós fazemos, Senhor, porque tem pessoas parando, desanimando, desistindo, tem pessoas que já
estão entregues, e nós estamos aqui, Senhor, nos fortalecendo, nós estamos aqui, Senhor, aumentando o nosso sacrifício, para que possamos, Senhor, ser capazes de levar essas pessoas a nadar conosco nessas águas profundas, a viver, Senhor, essas mudanças, a viver essas transformações. Então eu peço, meu Deus, eu peço que o Senhor traga cada uma dessas pessoas, meu Deus, que estão firmes, essas pessoas que têm te buscado, essas pessoas que têm estado constantemente diante do Senhor, e a essas que desanimaram, se abateram, essas que se entregaram à beira do caminho, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha desenvolver esse mesmo espírito que estava dentro do Jó, Senhor, que o arquétipo de Jó, ele venha ser estabelecido em cada um de nós, para que possamos ser aquelas pessoas que irão adorá-lo, as pessoas que irão se prostrar, independente das circunstâncias, e não dará brecha, não dará margem para o pecado, não pecará com os lábios, com as intenções, não irá pecar com as motivações. Eu peço, Senhor, eu peço, traga esse renovo, eu peço, traga esse fortalecimento, traga, Senhor, agora esse novo avivamento sobre cada coração, sobre cada mente, Senhor, e que nesse momento todas as fortalezas, as travas, todos os bloqueios, Senhor, meu Deus, todos os sofismas que foram criados e desenvolvidos e que têm mantido essas pessoas em uma condição, meu Pai, que levará elas a perder o ano, que levará elas, Senhor, a terminar mais um ano sem resultados, sem vitórias, sem conquistas, mais um ano na beira do caminho, mais um ano à margem, Senhor. Eu oro agora para que essas travas caiam, para que esses impedimentos caiam. Não deixa, Senhor, acontecer com elas o que aconteceu com Israel, quando a maioria ficou na beira do caminho, porque o Senhor não se agradou da maioria deles. O Senhor não se agrada daqueles que desanimam, daqueles que retrocedem, daqueles que cedem. O Senhor não se agrada daqueles, Senhor, que se deixam ser levados por suas emoções, por seus sentimentos, e são essas pessoas que ficam na beira do caminho, são essas pessoas que acabam morrendo no deserto. E eu peço, Senhor, eu peço, tenha misericórdia e levanta, para que nenhum perca, Senhor, todas as oportunidades, todas as mensagens, todas as palavras que o Senhor tem nos dado. Eu peço, Senhor, que nesse momento o Senhor possa abrir os olhos, o Senhor possa ir lá ao encontro dela. Nós não sabemos onde elas estão, não sabemos o que elas estão fazendo, mas o Senhor sabe. Então, como nós ouvimos aqui, traga nem que seja pelos cabelos, Senhor, mas não deixa perder o ano, não deixa perder esse mover, não deixa perder, Senhor, essa oportunidade, em o nome do Senhor Jesus. Faça essa declaração. Peça ao Senhor: Senhor, manda mais almas, Senhor. Manda mais almas. Manda minha família, Senhor. Manda o meu marido, manda minha esposa, os meus filhos, Senhor. Salva essas pessoas, Senhor, salva essas vidas, meu Deus, que estão perdidas, que estão afastadas, meu Pai. Salva. Se você se lembra de uma pessoa que estava aqui no nosso meio, chama, fala no mundo espiritual: Senhor, manda de volta o fulano, Senhor, traga de volta o fulano, incomoda o fulano, Senhor, que às vezes está lá e só não vem porque tem vergonha, está com algum complexo, ficou chateado com alguém. Clama agora, peça ajuda ao Senhor. Senhor, restaura aquela mente, Senhor, restaura aquela vida, traga de volta, Senhor, para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a alcançar mais pessoas. Que você coloque a mão na sua cabeça agora e que você declare sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. Declara poder, declara unção, declara que cada vez mais você vai dar a boa resposta no mundo espiritual, a boa resposta que Deus espera. Senhor, eu vou ser um canalizador
canalizador de bênçãos, meu Deus. Eu serei um para-raio de bênçãos, meu Deus. Eu serei uma pessoa frutífera. O rio do Senhor está fluindo na minha vida e eu vou ser canal de bênção. Eu vou frutificar todos os meses, Senhor. Eu serei bênção na vida das pessoas. Eu não vou perder as minhas chances, Senhor. Eu darei as boas respostas. Eu darei as boas respostas ao Senhor, meu Pai. Muitos podem ter dito ao contrário. Eu posso ter dito ao contrário, mas o Senhor diz que eu sou uma bênção. O Senhor diz que eu tenho mais. Eu tenho muito mais para fazer, muito mais para oferecer. O Senhor, a sua palavra me mostra isso, Senhor, que por mais que aqueles homens erraram, por mais que aquelas pessoas tinham uma idade avançada, nós vemos, meu Deus querido, exemplos na sua palavra dos improváveis, meu Deus, os velhos, os pobres, as pessoas, meu Pai, que não tinham esperança, meu Pai, em nada, o Senhor os levantou. Aqueles que não tinham moral diante da sociedade, aqueles que não tinham crédito na sociedade. Você talvez durante muito tempo não teve crédito na sua casa, na sua família, nas suas palavras não tinham força, não tinham poder. Que você pegue essa mensagem e decida fazer diferente, decida exercer aquilo que a palavra tem te ensinado, não fazer mais do próprio jeito, mas do jeito de Deus. Senhor, eu declaro que eu sou uma pessoa relevante, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu sou uma pessoa que impacta vidas, eu sou uma pessoa que realmente entendeu o propósito da minha vida. Eu creio, Senhor, eu creio, meu Pai. Eu quero ser um canalizador de bênçãos. Eu quero que aquelas pessoas que passam por mim, Senhor, que passarem por mim, que sejam pessoas cheias do Espírito Santo. Eu vou ser bênção no meu trabalho, eu vou ser bênção na minha casa, eu vou ser bênção nos meus familiares, eu vou ser bênção na igreja, eu vou ser bênção por onde eu passar. Eu não aceito mais uma vida derrotada. Eu não aceito mais dar as respostas erradas ao Senhor. Da minha boca não vai mais sair palavras negativas, da minha boca não vai mais sair maldições. Eu não vou ter que ficar desfazendo, quebrando maldições. Eu não vou ficar deixando marcas na minha vida, marcas de derrota, marcas de palavras negativas. Só vai sair palavras de poder, palavras de bênção. Eu não vou mais entristecer o Espírito Santo. Eu serei cheio do Espírito Santo e vou permanecer cheio desse Espírito. Eu não aceito diferente, Senhor. Eu declaro poder nas minhas mãos, eu declaro poder na minha vida, eu declaro unção nas minhas mãos, unção na minha vida. Eu declaro poder nas minhas palavras, eu declaro unção nas minhas palavras, eu declaro poder, bênçãos, fluidez por onde eu for, por onde eu passar. Nós declaramos, meu Deus, coloque a mão nessas cadeiras, abençoa essas cadeiras, essas poltronas. Senhor, eu declaro essas cadeiras cheias de novas almas, meu Pai. Eu declaro meus familiares sentados aqui, eu declaro, meu Pai, pessoas que eu convivo, que eu converso, que eu faço negócios, meu Pai. Eu declaro que eu seja uma pessoa que atrai a vida, Senhor, que atrai a alma, Senhor. Eu não vou ser mais aquele como tantos que afastam pessoas de Jesus, não. Eu vou atrair pessoas para Jesus. Eu declaro essas cadeiras cheias de novas almas, meu Pai. Pessoas que estavam afastadas, pessoas que estavam distraídas, pessoas que se deixaram levar pelas emoções, pelos momentos difíceis, que não ficaram com a palavra, que não ficaram com a verdade, mas que creram nas mentiras do diabo. Nós cremos no Senhor, meu Pai, nós confiamos no Senhor, nós declaramos, meu Pai, almas e mais almas salvas para Jesus. Nós declaramos, meu Pai, nosso país sendo transformado por pessoas, meu Pai, que neste momento estão clamando, que estão tomando suas decisões, que já definiram a sua mente, Senhor, e que nós possamos ver mudanças, meu Pai, mudanças mesmo que sutis, meu Pai, mas que haja um começo, que haja, meu Pai, a transformação da sociedade, das mentes, das famílias, Senhor. Nós abençoamos o nosso país, nós abençoamos os nossos irmãos que estão fora, meu Pai, que estão em outros lugares, outros países, Senhor, que precisam da bênção, que precisam de ajuda, Senhor, que estão enfrentando dificuldades, Senhor, que o Senhor possa sustentar cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa levar, meu Deus, vida, sustento, provisão a cada uma delas, meu Deus. Abençoa o nosso povo, abençoa, Senhor, porque só a vida
Quando nós conhecemos o Senhor, então nós precisamos do Senhor, meu Pai. Nós precisamos conhecer o Senhor para conhecer o que é verdadeiramente a vida, Senhor. A sua palavra nos ensina isso, que só existe vida com o Senhor. Então eu peço, abra as nossas mentes para que nós nunca mais venhamos a retroceder, nunca mais venhamos a esquecer, meu Pai, como nós vemos na sua palavra, o povo, meu Pai, aquela geração que não conheceu, não passou os valores para os seus filhos, Senhor, não conhecia os seus feitos, e não é que eles não sabiam quem era Deus, eles não tinham exemplo de fé, eles não tinham exemplo de mudança, a força, o peso da palavra, por isso que eles se distraíram, meu Pai, porque eles conheciam a letra, mas não tinham o coração correto, eles não tinham a integridade que o Senhor espera, eles não tinham a entrega que o Senhor espera de nós. Então eu peço, Senhor, abre as nossas mentes, nos ajuda, Senhor, a romper os nossos paradigmas, romper padrões errados, Senhor, tudo aquilo que é lixo, que muitas vezes nós ainda carregamos, que nós vamos a jogar fora e ficar somente com aquilo que é bom e frutificar, como nós acabamos de ler, Senhor, que nós vamos a frutificar sempre, todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, meu Pai, essas pessoas que estão aqui, eu abençoo, meu Pai, as palavras, as declarações pelas quais elas foram feitas, meu Deus, por familiares, por pessoas, meu Pai, que elas nem conhecem, que nós nem conhecemos, mas que nós pedimos, meu Pai, nos ajude a alcançar essas pessoas, nos ajude, meu Pai, até que outras pessoas venham e que aqueles, Senhor, que estavam abatidos, apáticos, que venham se levantar, que venham buscar o Senhor com todas as suas forças, em nome do Senhor Jesus. Sustenta o seu povo, meu Pai, abençoa o seu povo de forma extraordinária, em nome de Jesus é o que nós pedimos e desde já te agradecemos, Deus Todo-Poderoso. Muito obrigado. Amém